Vamos lá então, irmãos. Mateus, capítulo 23, no versículo 23. Fala assim o texto, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais mosquito e engoli o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por dentro se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre essa palavra aqui e já oramos, né, para Deus nos dar graça aqui, para nós entendermos essa palavra aqui. Irmãos, olha só, o texto que nós lemos aqui, esses camaradas que Jesus chamou de hipócrita aqui por 3 vezes aqui, na verdade eram pessoas que se diziam ser de Deus, né? O escriba aqui, a Bíblia fala que ele era um intérprete da lei, então eles conheciam a lei, eles interpretavam a lei, né? E esses outros camaradas também se diziam ser religiosos, né? Então veja bem, eram pessoas que aparentemente eram pessoas de Deus, né? Aqui fala sobre o fariseu também se dizia então ser um religioso. Irmãos, olha só, por que nós estamos lendo essa palavra aqui? Se nós percebermos esse texto que nós lemos aqui, nós deu para perceber que aparência para Deus não conta. Aparência para Deus não vale muita coisa não. O que vale é o nosso interior. Então aqui ficou bem claro, Deus mostrando através dessa palavra que o que estava dentro daqueles homens ali não agradava a Deus. Eles não tinham uma vida com Deus. Eles conheciam a letra, mas não colocavam ela em prática. Isso realmente não agrada a Deus. Então, que lição nós podemos tirar dessa palavra aqui para mim e para você? Para nós, a cada dia, nós procurar moldar o nosso interior segundo as Escrituras. Tem um texto, irmãos, tem uns textos que nós vamos ler aqui que mostra o que nós devemos fazer para nós vivermos cheios da presença de Deus. Amém? Agora, veja bem, eu estava meditando essa palavra aqui e o entendimento que Deus nos deu através dessa palavra aqui, que a cada dia nós devemos procurarmos ter uma comunhão maior com Deus, como João falou ali. Nós procurarmos ter essa comunhão não só na palavra, mas também na oração. Isso vai fazer a diferença. Eu comentei lá na igreja, irmãos, que o maior problema dos cristãos, o maior problema de nós que somos da fé, é do pescoço para cima. Eu comentei lá na igreja, o nosso problema está aqui, ó, daqui para cima. É o nosso problema. Por quê? Porque onde é que o mal entra na vida de uma pessoa? Entra pelos olhos, ele entra pela boca, ele entra pela mente e pelos ouvidos. É aqui a porta de entrada de todos os males. Se você observar, depois nós vamos ler o texto aqui, você vai concordar comigo. Porque o Senhor Jesus fez algumas declarações aqui que nos chamou a atenção. Que, na verdade, para que nós viemos ter essa presença de Deus dentro de nós, nós temos que aplicar aquilo que o Senhor ensinou para nós.
Senão nós não vamos conseguir ter essa paz dentro de nós e essa presença de Deus. Tanto é que o texto fala aqui que eles eram que nem um túmulo lá, né, com alguém morto dentro. Né? Eles falaram que por dentro desses religiosos eles estavam assim. Eles estavam mortos por dentro e não tinham nada realmente de Deus dentro deles. É forte essa palavra aqui, né, irmãos? Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles se diziam ser de Deus e não eram. Quer ver? Ó? Abre a tua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, 22 e 23. Mateus, capítulo 6. Ou você está em Mateus? Volta um pouquinho para trás aí. Então, como eu falei para você, o nosso problema maior está do pescoço para cima. As portas de entrada para o mal é do pescoço para cima, amém? Olha só o que diz o texto aqui, irmãos. Todo mundo achou lá? Mateus capítulo 6, no versículo 22. Amém? Então fala assim o texto, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Amém? Olha só o que Jesus estava dizendo aqui, que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então ele está declarando aqui que nossos olhos têm que ser bons, se nós quisermos andar na luz. Não é o que está escrito aqui? E fala, se nossos olhos não forem bons, né, todo o nosso corpo vai ser escuridão, vai ser trevas. Tem outros textos aqui que depois nós vamos ler aqui, irmãos, que vai confirmar o que eu falei para você, que o nosso problema está do pescoço para cima. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que não peca no falar, essa pessoa é um perfeito varão. A pessoa que não peca no falar, ela vai ser um perfeito varão. E é tudo coisas, irmãos, se nós não vigiarmos, Jesus, por isso que Jesus falou lá, quando ele estava indo lá, momentos antes dele ir à cruz, ele falou o quê? Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito, ele está pronto, mas a carne de vocês são fraca. O que Jesus quis dizer ali? Vocês já entenderam todo o processo. Nós já entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz, nós entendemos que se nós pecarmos, nós vamos ficar separados, como está lá no livro de Isaías 59. Tudo isso nós já entendemos, mas o nosso espírito entendeu isso. Jesus já revelou para nós. Mas ele falou que a minha carne e a tua carne, ela tem uma fraqueza. Por isso que ele diz que nós temos que vigiar para não cair em tentação. A tentação vai vir. Por isso que nós temos que estar ligados com Deus para não cair na tentação, não cair no erro. E o que é uma tentação, irmãos? Tentação é tudo aquilo que quer nos separar de Deus. Uma investida das trevas, nos tentando fazer coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes investe na nossa carne. Porque a carne é o quê? É fraca. Então ele vai investir nos meus desejos, nas minhas vontades. Né? É assim que o mal vai investir. Por isso que Jesus falou. Então, que é para nós vigiarmos e orarmos. O que é nós estarmos orando e vigiando, irmãos? Nós estar ligado com Deus sempre. Você está ligado com Deus. Você não está orando em voz alta, mas você está ligado. Lá na empresa, você está ligado com Deus. Você está no trânsito, você está ligado com Deus. Você está no louvor, está ligado com Deus. Né? Então, por isso que ele disse, vigiai e orai. Está sempre ligado com Deus. Porque, na verdade, aqui fala que a nossa carne ela tem a tendência de fazer as coisas que não agradam a Deus. Então, a minha carne e a tua carne é fraca. E por que Jesus falou isso? Porque ele estava pronto para ir para a cruz. Então, ele passou a noite orando para ele não fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. Aquela oração que ele fez a noite inteira foi para isso. O querer de Deus é que ele fosse à cruz, a carne não queria a cruz. Então, por isso que ele passou orando para poder realmente ele vencer a carne dele e ia fazer a vontade de Deus, não a vontade dele. Amém, irmãos?
Então aqui mostra, irmãos, que realmente um dos pontos que nós temos que guardar é os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai ser todo iluminado. Uma palavra tão simples, né? Nós falamos lá na igreja essa palavra, mas é coisas que no dia a dia vai fazer com que o nosso interior vai ser todo iluminado, né? Vai ter vida, não morte, como tinha aquele camarada ali. Se nós aplicarmos isso, porque a gente conhece a palavra, né? Todos nós já lemos e relemos, mas Deus espera então que nós viemos colocar em prática, coisa que aqueles camaradas não faziam. Então eles eram vazios, eles tinham uma aparência boa. Aparentemente, perante os homens, eles eram santos. E na verdade não era nada daquilo. Por isso que Jesus chamou ele de hipócrita, né? Eles falavam algumas coisas, mas não aplicavam. E aí o Senhor Jesus confrontou com eles. Amém? Olha só, vamos lá então, irmãos. Abre a tua Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago é bem lá no finzinho da Bíblia. Se você pegar o Apocalipse e voltar, vai ser mais fácil. Depois de Hebreus, né? Tiago capítulo 3. Amém? Versículo 2. Amém? Então diz assim o texto, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aqui o Tiago botou ele junto, olha só, como ninguém consegue dominar a língua. Fala assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente o navio, que sendo tão grande e batido de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoreiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Amém, irmãos? Olha só. Que palavra, né, irmãos? Ali fala que se nós conseguíssemos dominar aquilo que a gente fala, a gente ia ser perfeito. E nesse texto aqui, vocês observaram, o Tiago se colocou junto nesse texto aqui. No comecinho ele falou, se nós dominássemos a nossa língua, nós seríamos perfeitos. Então, olha só, tem um texto, logo na sequência, que ele fala assim, irmãos, ó, que a nossa boca, ela tem uma capacidade de abençoar e amaldiçoar. Então, quando você espragueja qualquer coisa lá na tua casa, você está amaldiçoando. Um carro, uma TV, qualquer coisa. Que você falou, amaldiçoando, você falou, qualquer palavra de maldição, você vai estar amaldiçoando. Se o troço não presta, tinha um irmão meu que quando as coisas não funcionavam, dizia, tomara que nunca funcione. Ele dizia assim, tomara que nunca mais funcione. Então, na verdade, aqui fala que tem um poder para amaldiçoar. Então, a nossa boca tem esse poder.
Então é importante a gente entender isso. Agora, olha só, assim como nós temos um poder para amaldiçoar, mas o Senhor Jesus também declarou uma coisa, irmãos. Quando nós falarmos alguma coisa que nós acharmos que não é legal, Jesus falou assim, ó, tudo que nós ligarmos na terra vai ser ligado no céu, seja bênção ou maldição. Agora, tudo que nós desligarmos aqui na terra vai ser desligado no céu. Então, escapou um palavrão lá, uma maldição contra um familiar, contra qualquer coisa, nós temos a capacidade de fazer uma oração e desligar aquilo que nós falamos. Jesus, foi mal, eu não vigiei, falei o que eu não deveria. Me perdoa, me lava com teu sangue, eu desligo tudo que eu falei aqui. Pronto. Tudo que é ligado, tudo que é ligado na terra vai se ligar, mas tudo que for desligado vai também ser desligado nos céus. Amém, irmãos? Então, por isso que aqui fala que todos nós pecamos no falar. Então, quanto menos nós falar, menos nós vamos pecar. Então, começou a se confirmar o que eu falei para você, né? Tudo entra por aqui, ó. Pescoço para cima, os olhos e a nossa boca. Então, de uma boca pode sair bênção e maldição. E todo mundo sabe, né? Às vezes, uma fofoca dá uma confusão das maiores do mundo. Uma coisa não bem colocada, dá um problemão aí. Né? Muitas vezes dá até justiça no negócio aí. Por isso que é importante a gente vigiar o que a gente fala. Principalmente nós que somos da fé, né? Nós que somos da fé, hoje nós temos as redes sociais, é fácil, né? O cara falar o que não deve e dá problema. Né? Então é importante nós vigiarmos aquilo que nós falamos. Né? Quanto mais nós vigiarmos, menos pecado nós vamos ter. Né? Quanto mais nós cuidar da nossa língua, menos o mal vai entrar dentro de nós. Então tudo entra pelo quê? Pelos nossos olhos até aqui e pela nossa boca. Então se nós vigiarmos nossos olhos, nosso corpo vai ser luz. Né? Se nós vigiarmos aquilo que falamos, nós vamos chegar mais próximo da perfeição. Porque aquele que não fala, aquele que ali fala que se nós não pecar no falar, nós seríamos perfeitos varões. Perfeitos nós não vamos ser, mas nós podemos ter um domínio, procurar, né? Vigiar as nossas palavras para nós chegar mais perto da pureza diante de Deus. Amém? Então esse texto aqui é muito bom, irmãos. Que aqui fala o perigo daquilo que nós falamos. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Amém? Olha só, vamos mais um pouco aqui. Filipenses, volta um pouquinho para trás aí. Filipenses, capítulo 4. Só um pouquinho para trás, vai voltando um pouquinho, você vai achar o Filipenses. Capítulo 4. Hoje está bom de nós ler a Bíblia, está tudo perto aqui, né? E olha só, irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa. O que eu estou passando para você não é o entendimento meu, é o entendimento da palavra, é o que está escrito aqui. Amém? Porque às vezes as pessoas falam assim, o pastor falou que tem que ser assim. Não, a Bíblia diz que se nós não vigiarmos a nossa língua, né, nós vamos estar pecando. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Amém? Olha só. No meu subtítulo está escrito assim, irmãos, ó, em que pensar? Em que devemos pensar? Vamos lá então. Filipenses 4:8 fala assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Amém? Olha só, aqui nesse texto que nós temos lendo, fala o quê? Que é para nós guardar a nossa mente. Como que nós vamos guardar a nossa mente? Tá? Bem mastigadinho aqui, pensando o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro. E ali fala, se existe algum louvor, seja isso que ocupe a nossa mente. É o que diz o texto aqui.
Amém, irmãos? Tem um texto lá que fala que, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 16, fala que a fé ela vai apagar todo dardos inflamados do maligno. Além de nós termos que pensar o que é bom, o que é justo e o que é verdadeiro, o diabo também vai entrar em ação muitas vezes tentando lançar pensamentos na nossa mente. E ali fala que a fé, ela é o escudo para bloquear esses pensamentos, esses dardos do inferno. Quer ver? Vamos, Filipenses, né? Volta aqui um pouquinho. Efésios, só um pouquinho você vai estar em Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Olha só aqui o que vai apagar também essa investida do diabo na nossa mente. Fala assim, ó. Só um pouquinho voltar para trás ali. Efésios 6, capítulo 16. Na minha eu voltei só uma folha, não sei a de vocês aí. Diz o texto assim, irmãos, ó. Fala assim, ó. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Então aqui fala que a fé, ela é o escudo para nós bloquearmos esses pensamentos, esses dardos, essa flecha que o diabo lança na nossa mente. Amém, irmãos? Então, eu sempre falo que todo que é pensamento contrário à palavra de Deus, você pode repreender e deve repreender. Todo pensamento contrário à palavra de Deus, você deve repreender no nome de Jesus, não aceitar na tua mente. Porque quando nós aceitamos pensamentos que vêm do inferno, isso entra dentro da nossa mente e vai direto para o nosso interior. E aí nós ficamos presos espiritualmente. Interessante nós entender isso aqui. As palavras tão simples, irmãos, mas é preciso nós estar atentos aqui nessa noite para nós praticarmos isso, para que nós possamos ter paz e não sermos como aqueles camaradas lá, né, por dentro, não ter nada de Jesus, nada de Deus. Isso aqui vai fazer com que nós não deixamos entrar aquilo que não agrada a Deus dentro do nosso interior. Amém, irmãos? Então, por isso que Jesus falou lá, então, que é para nós o quê? Vigiarmos, para não deixarmos a nossa carne. Amém? Irmãos, tem uma passagem ali no livro de Gálatas que mostra bem essa guerra espiritual que nós vivemos no dia a dia. Volta um pouquinho para trás, vamos voltando. Agora é só mais um. Nós temos em Efésios, você vai para Gálatas. É o próximo livro de trás para diante. Volta um pouquinho, você vai chegar lá em Gálatas. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. Amém? É só voltar um pouquinho, só umas duas folhas para trás e você vai estar em Gálatas. Você estava em Efésios, né? Diz assim o texto, então, ó. Versículo 5, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, então, ó. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou as vontades da carne. Porque a carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Então, olha só. Digo, porém, andai no Espírito. Lembra que eu falei para vocês, nós andarmos o quê? Ligado com Deus. Andar no Espírito é você ligado com Deus. Deus é Espírito. É nós andarmos direto ligado com Deus. Eu lembro que eu ia no correio. Hoje não se pega mais, não sei se pega ainda, mas nós pegava a luz lá no correio. E aquele correio era um filão que ia embora. E eu lembro que às vezes eu ficava orando Deus em pensamento. Às vezes eu abria a Bíblia do celular, tinha no celular uma Bíblia e ficava lendo. Mas às vezes eu ficava orando e falando com Deus. Então, o que é nós andar no Espírito? É nós estar ligado, como eu falei antes, ligado com Deus o tempo todo. Né? Andar no Espírito é nós andarmos ligados com Deus.
E veja bem, irmão, se o nosso interior ele for bom, a Bíblia diz que Deus age segundo o que está dentro de nós. Você já leu esse texto aí? Que Deus age segundo o que está dentro de nós. Um dia nós pregamos essa palavra aí, só para nós encerrarmos. Vamos encerrar com essa palavra, está lá em Jeremias capítulo 17. Só para nós encerrar com essa palavra aqui. Jeremias 17, versículo 10. Jeremias 17, 10. Jeremias é do ladinho do livro de Isaías, né? Amém? Diz o texto assim, então, irmãos, ó. Olha só isso aqui, ó. Fala assim, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, a isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então esse texto aqui mostra para nós, irmãos, a importância de nós estarmos bem com Deus. Porque Ele vai agir segundo o fruto das nossas ações, segundo aquilo que está dentro do nosso interior. Amém? Outro dia, não sei se você lembra, nós pregamos essa palavra aqui, e esse texto aqui mesmo de Jeremias 17, e às vezes as pessoas na mesma igreja não entendem por que Deus age de uma forma na vida de um e de uma forma na vida do outro. Por ela, né, Deus sonda o coração e dá cada um segundo o fruto. Como é que está escrito aqui? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração que está dentro, e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então aqui mostra que Deus age individualmente, né? Segundo o fruto das nossas ações. Então, mais um motivo para nós ter o nosso interior, né, cheio da presença de Deus, bloqueando a nossa mente, cuidando dos nossos olhos, e ali fala, guardando aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos. Amém? Então eu quero deixar aqui essa palavra para os irmãos nessa noite. Eu gostaria de orar por você nessa noite aqui. Importante, irmãos, importante, a cada final de tarde, quando a gente chega do trabalho ou das atividades, a gente falar com Deus e meditar sobre aquilo que nós pensamos, falamos durante um dia, ver se nós não erramos, não pecamos diante de Deus. E se nós pecamos, a Bíblia diz que não é para ninguém pecar, mas se caso acontecer, nós temos um advogado que é Jesus. Confessando nossos pecados, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Então eu quero deixar aqui a palavra para você e nós vamos fazer uma oração aqui, amém? Só queria pedir para o José ungir com óleo aqui para nós fazer uma oração aqui. Pode ser o João aqui, pode ser, João? Está mais pertinho aqui. Dá uma folga para o Zé hoje. O brilho forte. O Zé forte. Amém? Nós vamos fazer uma oração aqui, irmãos, e queremos que Deus vai nos abençoar aqui, amém?
E nós praticando, irmãos, essa palavra que nós falamos aqui, acontece que nessa palavra que o João falou lá do livro de Atos, né? Onde os apóstolos eram cheios da presença de Deus. Quanto mais nós acertarmos a nossa vida com Deus, mais vem a presença dele sobre nós. Amém? Mas o Espírito dentro de nós. Esse mundo que nós vivemos, nós precisamos. Amém? Pedir para os irmãos estar orando aqui pela dona Catarina, a esposa do seu Edoíno aqui. Ela que está no hospital lá, pedir para que Deus venha agir na saúde dela, amém? Mas não esquece, quando você orar lá, bota ela em oração lá. Para Deus abençoar ela. Meus irmãos, então nós vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração aqui. Olha só, amanhã de manhã nós temos um jejum aqui das 8 às 10 horas. Quem quiser estar com nós aqui, nós vamos estar buscando Deus aqui amanhã, entre das 8 até as 10. Amém? Olha só, então nós vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e nós vamos fazer uma oração aqui. Amém? Nós temos a oportunidade nessa noite de pedir perdão para o Senhor Jesus. Talvez nós temos errado no falar, no pensar, com os nossos olhos. Vamos pedir perdão para que o sangue de Jesus venha nos purificar aqui nessa noite. Amém, irmãos? Então fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu glorifico a Ti, eu Te agradeço por essa palavra que veio para me ajudar. Eu quero aqui nessa noite Te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Jesus, todo pensamento contrário à Tua palavra, eu Te peço perdão. Me purifica com Teu sangue. Jesus, toda atitude errada que eu tive, me perdoa e me purifica com o Teu sangue. Eu desligo tudo aquilo que eu falei que foi contra a Tua palavra. Então me perdoa, me purifica com o Teu sangue. Jesus, todo pecado que eu cometi, com os meus olhos, eu Te peço perdão e peço que o Teu sangue venha me purificar. E que nessa noite, Teu Espírito Santo, ele cresça sobre a minha vida. E que o Senhor venha arrancar e tirar tudo que atrapalha a minha comunhão contigo. Eu já glorifico o Teu nome e eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar aqui, você pode falar com Jesus aí. Talvez você quer acertar algo com Deus aí, fala com Ele. Ele está aqui para te ouvir. Ele falou que onde tiver 2 ou 3 pessoas, Ele está presente. Então o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Você tem a liberdade para falar com Ele. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me humilho aqui, meu Pai, em Tua presença. Essa palavra veio para nos ajudar, Pai, eu acredito nisso. Porque toda a Escritura, meu Pai, foi inspirada pelo Senhor. Então, nessa noite, Pai, faz todos nós aqui livres de todo pecado cometido com os olhos, com a boca, com intenções, atitudes, com pensamentos contrários ao Teu querer. Nós rejeitamos aqui, junto com os irmãos, Pai, todos esses espíritos que foram dados lugar. Então, demônios, vocês são todos amarrados agora. Essa pessoa rejeitou vocês. E no nome de Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem a vida dela agora. Amarrados em nome de Jesus, sai.
sai. Vai embora todo espírito acusador. Faz essa pessoa livre, Pai, aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti. Que nessa noite a Tua presença venha crescer sobre todos nós aqui nessa noite. Nós entendemos, Pai, que só a Tua presença em nós é que vai fazer a diferença nesse mundo. Teu Espírito Santo habitando em nós, Pai, vai fazer com que nós possamos vencer e chegarmos em pé, Deus, diante de Ti. Então vem com a Tua presença aqui nessa noite. Eu compro a briga, Pai, de todas as pessoas que estão aqui nesse local, que estão nos assistindo aqui pelo Facebook. E nós amarramos, enfrentamos todo espírito opressor, do maior ao menor. Seja a força do inferno que for, eu amarro aqui. Em nome de Jesus eu ordeno. Sai. Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, toda essa angústia da alma, essa ansiedade, essa inquietude que tem na alma dessa pessoa. Nós amarramos todos os espíritos perturbadores da alma. E no nome de Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem a alma dela agora. Sai. Vão embora daí com essa ansiedade. Saiam daí com esse medo, com essa inquietude da alma. Vão embora da alma dela agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, onde há uma enfermidade no corpo físico, Senhor, faz essa pessoa livre aqui nessa noite em casa. Espíritos familiares, espíritos geradores de enfermidades, vocês são amarrados aqui. Em nome de Jesus, sai. Vão embora, soltem a vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor Jesus está nesse local. E nós precisamos, Pai, muito que nessa noite a Tua presença cresça sobre cada um de nós aqui, meu Pai. Que o Senhor venha passar aqui nessa noite, de vida em vida, de pessoa em pessoa aqui nessa noite, Senhor Jesus. E vai agindo, vai colocando a Tua presença, vai colocando a Tua paz, o Teu Espírito Santo. Renova a fé, Pai, dessa pessoa que está aqui nessa noite, Senhor. Que essa pessoa venha sair daqui, meu Pai, com a fé em alta, renovada, fortalecida. Como sempre nós falamos aqui, meu Pai, nos dá coragem para nós colocar em prática aquilo que nós temos lido, aquilo que nós temos ouvido dia após dia, Pai. Nos dá força, sabedoria e coragem para praticar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos. Eu peço que o Senhor venha agir, meu Pai, a favor dessa pessoa na área financeira. Abra as portas do céu, meu Pai. Esses espíritos devoradores são todos amarrados aqui. Em nome de Jesus, sai. Todo espírito devorador, vai embora agora. Em nome de Jesus Cristo. Aquelas forças do inferno que têm sido invocadas, aqueles demônios que têm sido pagos são amarrados aqui. É quebrado todo o encantamento agora. Sai. Vão embora agora em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Abre os céus aqui nessa noite, Pai. Abençoa a vida espiritual, a saúde, a vida financeira. Abençoa, Senhor, trazendo paz no interior cada dia mais dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós oramos, Pai, nós clamamos a Ti, para que o Senhor, ó Deus, venha agir